muito bom estar aqui. It's wonderful to see what the church here is doing. É maravilhoso ver o que a igreja está fazendo aqui. To be light and salt. Para ser sal e luz. To make a difference. Fazendo a diferença. And to see people coming to the Lord. E ver as pessoas vindo para o Senhor. It's wonderful. É maravilhoso. And I'm blessed that also people of this church are standing with us. Eu sou abençoado porque as pessoas dessa igreja também estão conosco. So we have had our board meeting. Nós tivemos o nosso encontro de liderança da diretoria. Beautiful weather yesterday. Estava maravilhoso o tempo ontem. Maybe we reduced the lights so it's more visible. Next. Yes, we had a board meeting and our brother would share with us. Ontem a gente teve o nosso encontro da Ellie Mission e o Adriano, nosso irmão Adriano, estava compartilhando conosco ali a introdução do nosso encontro. The next picture. We had a good worship time. A gente teve um tempo de adoração, de louvor. Next. A big family. Uma grande família. People from this church. Da Ellie Mission a maioria dessa igreja, todos dessa igreja. Very thankful. So this is the board. Esse é a nossa diretoria. Yeah. Alguns estão faltando, né? Não puderam estar presentes. So the next picture. So Ellie Mission exists to bring the gospel to the ends of the earth. Ellie Mission existe para trazer o evangelho para o fim, para todas as nações. Because out of every tongue, tribe and nation, people will stand before the Lamb worshiping Jesus. Pessoas de toda nação, tribo e língua, eles irão adorar ao Senhor. Also people out of every tribe in the Amazon. Pessoas de todas as tribos na Amazônia, eles irão adorar ao Senhor. And that's what we want to advance with building this space. E é isso que a gente quer completar esse grande chamado, essa comissão. In Labria. Construindo essa base em Lábrea. On the next picture you can see the hangar we are planning. Agora você está vendo o hangar que a gente está planejando. Yeah. The next picture. Yeah. Próxima. So this lady is in Papua. Essa senhora está em Papua. And you can see that she has cut fingers. Você pode ver que ela tem os seus dedos cortados. They have the tradition that if a man dies in the clan, eles têm a tradição que se o homem morre da família, they cut off part of a finger as a sign of mourning. Eles cortam o pedaço do dedo da esposa como um sinal de dor, de constrangimento, de dor. That's the devil who tortures God's creation. É uma tortura do inimigo, uma prisão do inimigo que tem aprisionado essas pessoas. The next picture, you see this lady, only the thumbs left. Cada pessoa da família dela que morreu foi cortado o dedo. The next picture, can you see the scars on the back of the lady? Você pode ver as cicatrizes nas costas da mulher? When a person is sick there, they believe they have to drain the bad blood. Quando a pessoa está doente, eles acreditam que eles têm que drenar o sangue da pessoa. So they cut the back open to let the bad blood out. Aí eles cortam as costas da pessoa para deixar o sangue drenar. These people are so much under the oppression of the enemy. Essas pessoas estão debaixo da opressão do inimigo. And we know e a gente sabe. The answer. E a gente sabe a resposta. Jesus makes them free of these traditions. O Senhor faz eles livres dessa tradição maligna. But we cannot go there and tell them what you are doing, this is stupid. Mas a gente não pode ir lá e falar o que eles estão fazendo, dizer para eles vocês estão fazendo isso, não pode, porque isso é estúpido. First they have to know the Lord Jesus.
First they have to get to know the Lord Jesus. Primeiro eles têm que conhecer o Senhor Jesus. And that his power is greater than the ancestor powers that they are so afraid of. Que o poder de Deus, eles precisam saber que o poder de Deus é maior do que o poder dessas tradições. On the next picture, yes, my mother once came to visit a Minha tribe. mãe uma vez veio para visitar uma tribo. And she has asked a lady who had cut fingers. E ela perguntou para a mulher que tinha cortado os dedos. With a daughter on her hand. Com uma criança, ela estava com a criança na mão. And she asked her, "Will you cut fingers of your daughter if a man dies in your clan?" Ela perguntou para ela: você cortaria o dedo da sua filha se um homem morre no seu clan? Clan, family, bigger family. Família. And she said, "No, we don't cut fingers anymore." Não, nós não cortamos os dedos mais. Because we got to know the Lord Jesus. Porque a gente conheceu a Jesus. Amen. Aleluia. That's the work of the pioneer missionaries. Esse é o trabalho do missionário pioneiro. The gospel has power to change lives. O evangelho tem poder de mudar vidas. It has the power to change whole communities. Ele tem poder para mudar uma comunidade inteira. There at the ends of the world. Lá no fim do mundo. In the Amazon. Na Amazônia. Here in Palmas. Aqui em Palmas. In Switzerland. Na Suíça. I knew a young man. Eu conhecia um jovem. He grew up in a Christian family. Ele cresceu numa família cristã. And he was a nice young boy. Ele era rapaz legal. But then teenage years he became a rebellion. Quando ele era jovem, ele se rebelou. He started to smoke. Quando ele era um adolescente, ele se rebelou e ele começou a fumar. And with 17 he started to drink. Com os 17 ele começou a beber muito. Too much. Muito. And with 18 a car had to be there, of course. With 18 a car has to be, there. He bought a car. Okay. With 18 he bought a car. Okay. Desculpa. Com 18 anos ele comprou um carro. And with a lot of drinking and racing around. Com bebendo muito e correndo, sabe? Correndo muito. Gente, tem horas que a palavra vem em inglês, mas he had several accidents. Ele teve alguns acidentes. Problem with the police. Provavelmente com a polícia. Or the police had problem with him. Não, ele teve problemas com a polícia. Com essas corridas, né? One had to think, what will happen with this young man, long hair? Você pensa o que poderia ter acontecido com esse jovem, cabelo longo? He stands tonight in front of you with a white shirt. Mas ele está aqui hoje. É esse aqui, ó. And shorter hair. Com cabelo curto. But the change was not the hair. Mas a mudança não foi o cabelo. The change was in the heart. A mudança foi no coração. And even though I grew up as the son of a evangelist, mesmo que eu tenha crescido lá numa base missionária como filho do evangelista, every person has to decide himself what he is doing. Cada pessoa tem que decidir por si mesmo o que você está fazendo what he's doing with the gospel. O que você está fazendo com o evangelho? What do you believe? O que você acredita? That this gospel is for you? Você acredita que esse evangelho é para você? And even tonight, e mesmo hoje, you can make sure você pode ter certeza that Jesus is your Lord. Que o Senhor é o seu Senhor. And it will change your life. E isso vai mudar a sua vida. As it did mine. Assim como mudou a minha. So just a few pictures because some people don't believe me sometimes. Algumas fotos porque as pessoas às vezes não acreditam nisso. Next. This is me in Munich. Esse sou eu. With a big hump of beer. Ele tá com you cannot see it really. Copo de cerveja, não dá para ver muito. And then a car had to be there. Esse era o carro dele em 1984. But it was not long in the same shape. Olha só. I hit the building with 100 kilometers speed. Ele bateu o carro com 100 km de velocidade. I never wore a seat belt. Ele nunca usou o cinto de segurança. Because I said if I have an accident with this little car, I will be dead anyway. Ele falou assim, se eu tiver um acidente com esse carro velho, eu morreria de qualquer maneira. But God spared my life. Mas Deus me cuidou de mim. Deus I believe me salvou.
I believe also because of prayers of my parents. Eu acredito também porque foram as orações do meu pai, dos meus pais. Totally drunk, sleeping in a cold river. Eu completamente bêbado num rio gelado, deitado num rio gelado. Next picture. This is the only one I have with a cigarette. Essa é a única foto que eu tenho com cigarro. Jesus made me free of cigarettes and alcohol. O Senhor me fez livre dos cigarros e do álcool. So burning cigarettes and tires. Eu queimava os cigarros e os pneus dos carros. Till the next picture. Till the engine blows. Até que o motor, Okay. que fala isso? Next one. Fundia o motor. This car was on the roof. Esse carro, a batida foi no. Okay. And then Jesus came into my life. Aí eu encontrei Jesus. And Jesus that changed veio na minha everything. vida. E mudou tudo. Next one. Next one. Yep. I learned to fly after I went to Bible school. Ele aprendeu a voar depois que ele foi para o seminário, Bible School, escola bíblica. And I could help after Typhoon Yolanda in the Philippines. Tufão lá na Holanda. Na Holanda? Não, nas Filipinas, num lugar chamado Yolanda. Não, tufão e Holanda, nas Filipinas. E ele foi lá ajudar. Next picture. We could build building material. We flew in to rebuild the houses. Através dos helicópteros da Elimission, ele voou com esses materiais para levar ajuda para as pessoas. Next picture. And we could encourage the people who have lost everything. Lá nas Filipinas, ele encorajou as pessoas que tinham perdido tudo. And in the end, they served me a good meal from the sea. E aí, no final, eles me serviram frutos do mar. Yeah, next picture. It's okay. Yeah, this is my family, and I like to hike with them. Essa é a minha família e eu gosto de fazer. O que é isso? Escalar com eles. Next picture. These are all the 5 of us. Esses são os 5 de nós. The next picture we have our youngest daughter. He went ahead to be with the Lord 4 years ago. Essa foto nós temos a nossa filha mais nova que foi estar com o Senhor antes de nós. Now we see the next picture. That's our family today. Agora essa é a nossa família hoje. And we long to see our daughter again in heaven. A gente mal pode esperar para ver nossa filha. And if you have Jesus in your heart, de novo, lá no céu. You can know that you will meet your loved ones in heaven again. Se você tem Jesus na sua vida, você pode ter certeza que você vai encontrar os seus queridos lá no céu de novo. That's that living hope that we have in Christ Jesus. Essa é a esperança viva que nós temos em Cristo Jesus. So if you are here tonight and you are not sure that Christ is in your heart, se você está aqui hoje, você não tem certeza que Jesus está na sua vida, I will invite you in the end to come and to see pastors or elders to make sure that your name is known in heaven. Eu quero te convidar para você estar aqui. I think so, yes. Eu quero te convidar para vir aqui à frente. Or where do you usually go? To the front, it's good. Yeah. Eu quero te convidar para vir aqui à frente para receber uma oração dos pastores e dos líderes. Because it's good to make sure. Porque é bom você ter certeza. What you desire in your heart. O que você deseja no seu coração. That you can confess it. Que você pode confessar. And invite Jesus in your life. E convidar Jesus na sua vida. And he changes everything. E ele pode mudar tudo na sua vida. Maybe you have addictions. Talvez você tenha algum vício. He can set you free. Ele pode te libertar. Tonight. Hoje. Amen. Amen. What Jesus has started. Yes. Ok. No final você pode vir aqui e nós vamos fazer a oração. So we are called to finish what Jesus has started 2,000 years ago.
nós somos chamados para terminar o que o Senhor Jesus começou 2000 anos atrás. He came to seek and to save that which is lost. Ele veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. May the Lord use you continually to bear fruit for eternity. Que o Senhor use você para gerar frutos para o reino dele. I like to talk for a moment to people who know the Lord Jesus for a long time. Now Agora eu vou falar para aqueles que já são mais antigos na fé. Who knows Jesus more than 10 years? Quem conhece Jesus mais de 10 anos aqui? Yeah, many. Who knows him more than 20 years? Quem conhece ele mais de 20 anos? 30 years. 30 anos. 40 years. Huh? Me not anymore. 35 for me. And the tendency is that we sometimes lose our first love. A tendência é que muitas vezes nós perdemos o nosso primeiro amor. And I asked the Lord to help us to rekindle the fire of our first love tonight. Eu peço ao Senhor nessa noite que a gente possa voltar para o fogo desse primeiro amor nessa noite. Let us read a passage from Revelation chapter 2. Vamos ler essa passagem de Apocalipse capítulo 2. The first 3 verses. Yes. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Wow! What a testimony. Who would like to hear that? Oh, uau, que testemunho. Quem gostaria de ouvir isso, né, do Senhor? An awesome testimony. Yes, I like to hear such a testimony for me. Eu também gosto de ouvir esse testemunho de mim. Yeah. But then he goes on. Mas aí ele segue em frente. In verse 4 and 5. No versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. May the Lord help us tonight. Que o Senhor nos ajude nessa noite. To search our hearts. To search sondar o nosso coração nessa noite. Where our first love is. Onde o nosso primeiro amor está. In Luke 7. Em Lucas 7. Verses 36 till 47. O verso 36 até 47. It's a wonderful story. É uma história maravilhosa. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos.
Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele que mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face? Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com o perfume, me ungiu os meus pés. Yeah, whom little is forgiven, he loves little. Ok. Por isso afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados. And whom much is forgiven, he loves much. Oh, okay. Então Jesus disse à mulher: por isso afirmo, número 47, a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ok. Yes. So, whom much is forgiven, he loves much. Quem muito é perdoado, muito ama, muito mais ama. É isso. Quem muito é perdoado, muito mais ama. And you might say, I'm not such a woman. E você pode dizer assim: eu não sou como essa mulher. I'm not such a sinner. Eu não sou uma tão pecadora dessa maneira. I walk with the Lord since 40 years. Eu caminho com o Senhor desde 40 anos. He has forgiven me. Ele já me perdoou. I'm active in the church. Eu tenho atividades na igreja. And so I pray with David, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me on the way everlasting. Então eu acho que agora a gente precisa orar como Davi, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, e guia-me pelo caminho eterno. May the Lord show us. Sorry, I forgot a piece. Teste os meus sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Yeah, may the Lord show us tonight how much He has forgiven us. Que o Senhor possa nos mostrar nessa noite o quanto Ele tem nos perdoado. In order to awaken a new thankfulness for what He has done for me. Para que Ele possa despertar dentro de mim uma gratidão pelo que Ele fez por mim. And the fruit of that thankfulness is a fresh love. E o fruto dessa gratidão é o amor de Deus, o amor fresco. You know, God sees beyond our makeup. O Senhor vê atrás das nossas máscaras. He sees our hearts. Ele vê os nossos corações. He sees our motives. Ele vê as nossas motivações. You know, Sarah laughed in her heart when God said you will have a child in 1 year. A Sarah, ela sorriu, né? Quando Deus falou para ela que ela ia ter But the Lord saw it. Mas o Senhor viu. The Lord sees where your heart is. O Senhor sabe onde o seu coração está. So you might come to church, you know, and with a nice smile. Talvez você venha para a igreja com um sorriso bem bonito. But in your heart you think, he's sitting again on my chair. Aí no seu coração você pensa, poxa, eu queria ter sentado naquele lugar. Aquela pessoa sentou no meu lugar. You shake hands and you smile and you think she's always late. Você toca a mão da pessoa, né? E aí você olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa está sempre atrasada. Você não fala nada, mas você pensa. Or how is it about your neighbor? E sobre o seu vizinho? Not that neighbor that you choose yourself. Não aquele vizinho que você escolhe, aquele que você gosta. But the neighbor God chose for you. Aquele vizinho que Deus escolheu para você, que você sabe. The one
who smokes your house with his barbecue. Aquele que enche a sua casa de fumaça com o churrasco dele. The one in the apartment above you, and in the midnight he goes to the toilet and bangs around and makes a big noise. Aquele que mora em cima do seu apartamento e aí meia-noite ele vai lá no banheiro e faz o maior barulho, dá descarga. That neighbor who always puts his car on your parking. Aquele vizinho que coloca sempre o carro dele no seu lugar. So that particular neighbor God put in your life. Aquele vizinho Deus colocou na sua vida, viu? As a thorn in your flesh. Como espinho na sua carne. Or how about the driver of the car who has killed our daughter? E sobre aqui, por exemplo, aquele motorista aquela motorista que matou a nossa filha. Or just think about Putin. Pensa também sobre Putin. Or Trump. Ou Trump. Well, that's in North America. Mas isso é lá na América. But how about Lula? Mas e sobre Lula? How about Bolsonaro? E sobre Bolsonaro? It gets closer, huh? Aí está chegando mais a nossa realidade, né? So how about Muslims? E os muçulmanos? About what are your feelings about Hamas? Quais são os seus sentimentos sobre o Hamas? Como você se sente? What do you feel if you hear in the news Israel has killed 10 Hamas? Como você vai se sentir se você ouvir lá nas notícias Israel matou 100 soldados do Hamas? Como você vai se sentir, hein? What are your feelings about divorced people? Quais são os seus sentimentos sobre as pessoas que são divorciadas? Or the guy who races down the road? Pessoas que correm, como é que fala isso? Or the guy who is so slow on the road and you are in a hurry. Que correm na rua, que exagera na velocidade. Or the guy who is so slow in front of you and he's blocking your way and you're late for church. E a pessoa que está bem devagarzinho, que vai rápido, ou então a pessoa que está bem devagar na sua frente e você está lá, ai. Como você se sente sobre essas pessoas? What are your thoughts about homosexuals? Quais são os seus pensamentos sobre os homossexuais? LGBT community. LGBT, comunidade LGBT. Or officials, those os burocratas, aqueles que trabalham nos órgãos do governo, né? Tax collectors. Os coletores de impostos. Como você se sente sobre essas pessoas? I love them all. Está dizendo, eu amo essas pessoas todas aí que você está falando. Eu amo todos eles. Sure? Are you sure? Really? Tem certeza? Tem certeza? É verdade? What would Jesus do? O que o Senhor faria? Jesus would love them, yes. Jesus amaria eles, sim. But we have to realize that sometimes we struggle to love everyone. Mas a gente sabe que algumas vezes a gente tem dificuldade de amar todas as pessoas. But we probably don't show it, you know. Mas a gente provavelmente não mostra isso. Because we are good Christians. Porque a gente não quer mostrar isso, né? Porque nós somos bons cristãos. But God searches our hearts. Mas o Senhor, ele sonda os nossos corações. How about worship songs? E sobre as nossas canções de adoração? Do we always really mean what we sing? A gente realmente a gente é sincero sobre o que a gente está cantando? I surrender all. Really? Tudo entrego a ti. Do I really? You know what that means? All? All is a pretty strict word. All is all. Huh? Será que eu realmente entrego tudo? Do I surrender all to Him? Eu estou me rendendo completamente. Estou dando tudo para Ele. God is looking for worshipers who worship Him in truth and in spirit. O Senhor está procurando por adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. So,
How can I change myself? Então, como eu posso mudar a mim mesmo? Can I change myself? Eu posso mudar a mim mesmo? I think I need the Lord to help eu acho me que eu to preciso change. de Jesus para me ajudar a mudar. John the Baptist said, "He must increase and I decrease." João Batista disse, ele deve crescer e eu devo diminuir. Que ele cresça e que eu diminua. And it has to be in that order. E tem que ser nessa ordem. I can try to become better. Eu posso tentar me tornar melhor. But I need the power of the Holy Spirit within me to change me from within. Mas eu preciso do poder do Espírito Santo dentro de mim para me mudar. And I want to invite us tonight. E eu quero convidar todos hoje. To come to the Lord who is gracious. Para vir para o Senhor. He is loving. Que é gracioso, compassivo. He is kind. Ele is for us. Ele é por nós. He wants to help us. Ele quer nos ajudar. To change from within. Ele quer nos ajudar a mudar de dentro para fora. And to confess him where we struggle. E confessar para ele onde estão as nossas falhas, as nossas fraquezas, nossos problemas. Where we struggle to love the neighbor that is difficult in my life. Se a sua luta é o vizinho. And to have a love for my neighbor. Que o Senhor vai te dar o amor pelo seu vizinho. You know, in 1 John we read, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. 1 John. Se disser que não tenho pecado. Nós estamos mentindo, né? Eu estou enganando a mim mesmo, e a verdade do Senhor não habita em mim. Se eu disser que não tenho pecado, engano-me a mim mesmo, e a verdade do Senhor não habita em mim. If we confess our sins, he is faithful and true, that he will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. And usually we use these verses to people who don't know the Lord yet. Normalmente a gente usa esses versículos para as pessoas que não conhecem a Jesus ainda. You know, we love to try to get the speak out of the neighbor, and I have myself such a log of wood in my eye. A gente ama tirar o cisco do olho do nosso irmão e a gente não está percebendo a trave que está no nosso olho. But tonight we want to be truthful before the Lord. Mas hoje a gente quer ser verdadeiro diante do Senhor. And receive his forgiveness. E receber o perdão dele. And cleansing. E limpar. And being set free. O nosso coração e ser liberto. Of condemnation that comes with that. Ser liberto da condenação que vem. Because in Christ there is no condemnation. Porque em Jesus não há condenação em Cristo Jesus. The Lord points things out in our lives not to condemn us. O Senhor mostra as coisas, as nossas falhas, não é para nos condenar. But to help us to change. É para nos ajudar a mudar. Jesus paid for everything on Calvary. O Senhor pagou por on tudo the cross. Na cruz do Calvário. Ele pagou por todos os nossos pecados na cruz do Calvário. So, let us pray. Então vamos orar. Let us stand. Vamos Who can nos stand? levantar. Let us stand. Vamos nos levantar. And we are just before the Lord. E nós estamos diante do Senhor agora. And Father, I ask that you will search the hearts right now. Senhor, eu te peço que o Senhor sonde os nossos corações agora. And you see where people struggle with loving everyone. E veja, Senhor, onde são os desafios das pessoas para que possam amar a todos. You see where people are in a fight. Veja onde as pessoas estão lutando. With a neighbor, with a relative. Com vizinho, com parente. And Father, I pray that you will come now with your Holy Spirit. Venha, Senhor, com teu Espírito Santo. That you will touch hearts. Que o Senhor toque os corações. That you will help people to forgive. Que o Senhor ajude as pessoas a perdoar. To let go. E ajude as pessoas a se libertarem. To set other people free.
libertarem outras pessoas. And Father, I thank you that you help right now for that change. Ajuda, Senhor, para que as pessoas possam, Senhor, realmente experimentar essa mudança. Because we confess we cannot do it ourselves. Porque a gente confessa que a gente não pode fazer por nós mesmos. So I pray that you will heal now hearts. A gente ora que que o Senhor possa curar os nossos corações. That had been hurt. Que estão os corações que estão feridos. And that you empower them to forgive those who have hurt them. E que o Senhor dê poder àqueles, Senhor, que estão para que possam perdoar aqueles que estão precisando de perdoar, Senhor. I thank you that you come now and clean every heart that is open before you. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está vindo agora e limpando todos os corações que precisam do Senhor agora. To allow us as your people, o Senhor está nos permitindo como o seu povo, to walk out of here, para caminhar fora daqui, with our heads lifted high. Com as nossas cabeças levantadas. Because we know we are forgiven. Porque a gente sabe que a gente foi perdoado. Because we know that Jesus will help us as we walk out of this door. Porque o Senhor vai nos ajudar quando a gente caminhar aqui fora dessas portas. To love our neighbor as ourselves. Para amar o nosso vizinho assim como nós amamos a nós mesmos. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Em nome de Jesus, amém.